E hoje, meu, como que tá? Boa. Então hoje, a gente Você acabou deu criando essa pivotada, né? a gente mudou, começou com o serviço, e aí nós começamos a entender que existiam vários problemas dentro do Enterprise para colocar um agente em produção. Porque criar um agente pessoal é muito simples. Agora, um agente que vai representar sua marca, que vai atender seu cliente, que vai estar conectado no WhatsApp ali no nome da sua companhia, tem muitas complexidades. Então nós criamos a Runflow, que é uma plataforma para você criar e operar seu agente em produção. Então é um pouco do nosso racional. Mas ele é personalizável? Então ele dá para a pessoa uma ferramenta que faz o B2B, a empresa, criar ela mesma? Boa. Ou não? Você vai lá e cria, você entrega então, o produto. tem os dois pronto. formatos. Então tem clientes hoje que operam sozinho por conta, mas empresas grandes, geralmente, eles precisam de ajuda para estruturar os processos. Não só empresas grandes, enfim, empresas de forma geral. Então, é sentar lá com as áreas, entender os processos, entender onde faz sentido ter IA. E aí a gente monta um plano e faz a implementação dentro da ferramenta. Se é um cliente que ele já tem maturidade, que as coisas já estão bem estruturadas, ele cria lá por conta. É self, não depende do meu time. Embora exista um braço de implementação para ajudar. Você foca mais em PME ou maiores? Tem de tudo. Tem, mas assim, hoje a gente está olhando mais para empresas maiores, porque geralmente são empresas que elas conseguem extrair valor da IA. Não que empresas pequenas não consigam, mas tem muita ferramenta hoje meio que pronta que você vai simplesmente plugando e tá feito, tá tudo certo. Então no GPT você cria seus assistentes, no Cloud você cria, no Notebook LM tá lá para, enfim, funcionando. Agora, quando você pensa nessa camada de substituir um humano, né, dentro de alguma atividade, aí você precisa de alguma ferramenta um pouco mais robusta. O Bruno até fez uma formação no passado, a gente trocou algumas figurinhas, e não é simplesmente, sei lá, falar, vou criar meu funcionário aqui e tá funcionando. Tem uma complexidade no meio para isso operar bem em produção. Então, você precisa de monitoramento, você precisa criar uma base de conhecimento estruturada, você vai precisar fazer gestão de memória. Que uma coisa é a gente conversando com o Bruno no WhatsApp. O Bruno pode vir por e-mail, o Bruno pode vir pelo CRM. Então, eu preciso ter um histórico, consolidar quem que é o Bruno, quais foram as interações dele, para a gente conseguir dar bons inputs. Ou pode ser que não, você quer uma memória para cada contexto. Só que você vai perder um pouco do contexto também da E não necessariamente isso é um problema. É uma questão de característica do projeto. Então, que às vezes isso acontece até com humanos. Cada uma dos são canais pessoas. caem em pessoas diferentes, no final não está se conversando. E acho que uma dica super importante que eu acho que é legal é tipo... Todo pequeno e médio negócio ele quer resolver, aí ele vai lá e fala assim, putz, eu preciso de um vendedor, eu preciso ver. O problema dele não é estrutural ou dentro de um modelo de negócio ali que ele consiga processualizar. O problema dele é tipo vendas. Aí o cara quer resolver com AI. Mas como que é o seu processo de vendas? Cara, eu não tenho. Então aí o que eu faço? A AI tem que resolver tudo. Mas a AI resolve parte se você conhece o processo. E ela não é mágica, né? Ela não é mágica. A não ser que você crie tudo, fala para assim, cara, crie meu processo de vendas aí e tome conta do negócio. É mais fácil, né? Mas o problema das pequenas e médias empresas, acho que a complexidade é essa. Exato. Que eles não têm... A dor deles é uma dor generalista. É uma dor abstrata. Você não sabe... O cara... preciso de IA. Pra onde? Pra não quê? Sei. Pra vender. Pra quê? Pra vender. Eu quero gerir meu time. Não tem. Não, eu vou dar exemplo. Aconteceu com a gente no educacional. Chegou meu time de marketing e falou assim, não, a gente precisa de IA no marketing. Falei, pra quê? Pra criar conteúdo. Falei, mas qual que é o processo? Não tem. Falei, faz o seguinte, ó, pega o Miro lá, o post-it, escreve exatamente qual que é o passo a passo para criar conteúdo. O que a pessoa faz quando ela senta e começa a criar conteúdo? Às vezes é isso, desenha um organograma com pessoas. Eu preciso de um copy, um design, tal. Aí como as caras integram, hoje, né? Exato. E esse é um ponto também muito importante que o Bruno falou. Quando as pessoas começam a desenhar o processo, elas querem refazer o processo. Não, eu vou fazer já do jeito certo. Não, como é hoje, a vida real. Depois você melhora. Porque pode ser que um processo de geração de conteúdo, você não precisa automatizar tudo. Mas tem uma parte que leva 4 horas. Eu vou focar nesse pedacinho. E esse pedacinho pode ser contratar o GPT para pessoa de conteúdo, por exemplo, que você vai gastar R$100. E resolve. E vai resolver. Então, Você faz um agente personalizadinho lá só para ajustar algumas coisinhas e já tá bom pra caralho, que é o que eu faço. A gente faz bastante. É isso, eu faço muito. O GPT me atende muito bem mesmo. Exato. Quando você faz aquele output aquele input na hora de criar o agente com PDF, que você coloca bastante informação, eu fiz um com texto, peguei vários textos meus, verdadeiros, coloquei lá,
E aí, cara, eu falo pra ele escrever igual a mim, cara, ele escreve igual a mim. E aí eu pego o texto dele, reviso, porque eu não gostei de algumas coisas, e volto pra ele. Falo, olha como você fez e compara como eu ajustei. O cara, o GPT parece eu. Agora, daqui a pouco, eu não sei se é eu ou o GPT escreveu. Entendeu? Porque vai ficando muito linguajar do jeito que eu falo. Isso é muito poderoso. A gente tava até num workshop hoje. E aí, o sentido é a gente falando sobre exclusividade, luxo. Então, o mercado, né, migrando aí um pouquinho pro lado de AI ou inteligência artificial. E aí muita gente não sabe o que é inteligência artificial, então usa para tudo. E aí o texto fica padrão, todo mundo tá com o mesmo texto, todo mundo tá com o mesmo e-mail, todo mundo tá falando o mesmo conteúdo. Travessão, eu fico puto, porque eu já usava o travessão. Não tem o mínimo de competência pra poder olhar o travessão, eu tiro o travessão e coloco a porra numa vírgula, sei lá. E põe um ponto, uma pontuação ali. E aí que é o mais engraçado, porque até a pontuação nossa é perfeita hoje. A gente não se dá o luxo de errar. Olha que doideira. É verdade. E aí, cara, surge um pouco meio do lado insensível, né? Porque, beleza, eu faço o texto, eu recrio ele, eu coloco ele pra rodar, aí depois eu altero, mexo lá de novo, e no final das contas, quem tá lendo às vezes... Tá lendo com AI. Tá lendo com AI. Tá resumindo. E aí você não sabe se é AI pra AI ou eu mando pra AI. Olha que doideira que a gente que fica. É foda, meu. Verdade. Produção de conteúdo pra AI. É isso. Que a AI vai usar como referência para produzir novas coisas de AI. E daqui a pouco não vai ter Eu vi esses dias uma teoria disso aí, que a ideia é que daqui a pouco a internet vai ser feita para... De AI para AI. Mas é por aí. E a gente só vai viver o sintoma. SEO, por exemplo. Você dá lá, otimizava seu blog, colocava as palavras-chave para ser ranqueado no Google. Isso morreu. Não morreu, mas vai mudar muito. Mas agora já tem empresas fazendo SEO para IA. Mas é isso que vocês falaram. Você não está otimizando mais para o humano, porque quem vai te recomendar um conteúdo é o ChatGPT. O próprio Google já trouxe isso. Antes existia texto para humano. Quando começou com SEO, começou a ter texto para SEO. E se você parar para analisar, já trazia uma puta de uma diferença da experiência de leitura. Porque o texto para SEO, cara, não necessariamente tinha um monte de palavra-chave no meio lá, cagado. O texto você não entendia nada porque tinha um monte de... sei lá o que São Paulo, sei lá o que, colocar um monte de cidade. Mas é porque era para SEO. E a IA tá trazendo isso pra mesma realidade. Cara, você quer... Tô na frente de um cara aqui que entende pra caramba de tech, eu preciso IA, então eu vou aproveitar para fazer uma pergunta, que é uma dúvida minha. Por exemplo, uma Adapta. Boa. Às vezes eu fico olhando lá, pô, a Adapta vai... Eu assinei a Adapta, mas não tô usando. Mas apesar que ela colocou um sisteminha lá que eu gosto bastante da Adapta, que é meio que a IA que define qual que ela vai usar. Então eu peço uma coisa para ela, às vezes o GPT ela considera que para aquele prompt o ideal não é o GPT. Ela muda pro cloud, porque eu nunca sei qual que eu uso. Então isso aí, as respostas da Adapta dessa ferramenta que eles começaram, eu gosto bem, mas no final não tô nem usando direito. Mas, cara, como que a Adapta consegue entregar tanta coisa para você mais barato do que a própria ferramenta? Boa. Ou outra dúvida que eu tenho, que eu acho que vai partir para o mesmo tipo de resposta. Eu quero colocar GPT para todo mundo e falo para todo mundo da minha empresa usar. Tô com 80 pessoas, beleza. Vamos falar que 40 usariam. Uso pago, uso de graça aí. O pago não vou dar não, só para algumas pessoas estratégicas. Senão daqui a pouco também vai se tornar uma linha relevante no meu DRE. Eu não quero. Vai, com certeza. Isso que eu tô falando da minha empresa. E as empresas grandes que têm 2.000 funcionários, que ele quer uma empresa de, sei lá, uma McKinsey. Né? Que inclusive ganhou um prêmio esses dias a plaquinha, né? Da OpenAI, que foi o mais token usado, o que coloca em risco, inclusive, o que eles estão fazendo. Em termos de autoridade, porque eles estão entregando agora conteúdo de IA. O que não é um problema, mas tem a E o mais louco é isso, né? Porque ele tá com uma consultoria top 5 lá, o Big Five. É Big Five. Cara, que ganha um prêmio de AI. Então, o que é um... Cara, tá fugindo a palavra. Mas, ó, é o que vocês falaram no começo. Existe o know-how deles, de estratégia, para conseguir... Eles estão curando. Isso. Não dá pra gente demitir o time inteiro e falar, vou usar IA pra fazer estratégia. Mas é antagônico. É um negócio de... É estranho, né? Você fica... Né? Não é que é estranho. É estranho. Mas, acostumou. Mas olha lá o valor hora. Não caiu. Porque esse quer ver? O valor hora da consultoria não caiu. Mas o ponto não é esse. O ponto é o seguinte. O valor hora não caiu, mas o problema é que ela não entrega valor hora, ela entrega valor. Quanto que ela gerou de valor pro seu negócio? Concordo. Então, no final das contas, ela acabou gerando mais valor. Exatamente. E menos tempo. E menos tempo. E mais lucro.
E mérito dela. É isso. Porque ela soube dosar. Então, com o repertório dela, ela soube dosar. Se a outra não tá fazendo, o problema é da outra. Mas tem um monte de pergunta aí pra você agora. E aí... Então, como que funciona isso? Como que você consolida isso pra gente chegar na parte final? Vamos pegar a academia. Boa. Muitas pessoas pagam e não vão. Eu vou fazer um comparativo com essas IAs. Existe um conceito chamado token. E aí, quem é técnico e está me assistindo aqui, eu já peço desculpas de antemão. Mas vamos pensar que um token ele é uma palavra. Tá. Beleza? Então, usando, por exemplo, a OpenAI, o GPT, sei lá, 4o, eu pago $2 para cada 1 milhão de tokens de entrada. Eu acho que é $1 para cada 1 milhão de tokens de saída. Beleza? Então, você manda 1 milhão de palavras, você manda uma palavra e a gente vai te dar uma resposta. E aí, quando você usa IA no dia a dia, pode ser que você mande coisas maiores e ela vai te dar uma resposta super pequena. Que é manda um artigo gigantesco e fala, resume para mim. Ou pode ser que você mande um input pequeno e fala, faça uma pesquisa no site A, B e C. Então, isso vai gerando, no final do dia, uma conta para te cobrar por tokens. É assim que funciona. Tá. Então, e aí imagina, 1 milhão de palavras é muita coisa. Então, talvez o custo para essa empresa, tipo um Adapta e outros players parecidos, é muito baixo. Porque vai ter a pessoa que usa muito e vai ter a pessoa que paga e não usa, que é o seu caso. É o meu caso, que é o cara da academia. É o cara da academia. Entendi. Então, essa é a analogia perfeita. Porque eles pagam por token, e aí todas essas empresas, eles colocam travas. O próprio GPT tem trava. Então, vai chegar um momento que ele vai falar o seguinte, olha, você é pobre, você precisa pagar o plano de $200 porque você atingiu o limite, acabou, vai te bloquear. A Adapta e outros players também fazem algo muito parecido. Então, eles fazem um racional. Quantos tokens o Darnley vai usar? Quanto que eu vou cobrar? E qual que vai ser a minha margem? Entendi. Esse é o racional. Basicamente, plano de telefonia. Minutos. Tipo, se parar para analisar, é isso. Minutos. Por exemplo, lá na empresa, eu pago lá, eu tenho quantas linhas? Nem sei quantas, uma porrada. Mas no final, ela é fracionada pelas linhas que eu tenho. Então eu compro um pacote gigante lá de minutos. E se alguém usa demais, tanto pacote de internet ou minutos, você vai dosando e fala, acabou o seu dinheiro. Põe mais aqui. Eles te bloqueiam. Então, assim, todas as empresas trabalham da mesma forma. Os $100 é varejo. Os $20 pra gente que é varejo. Mas no B2B forte mesmo é por token. É por utilização. Você paga por uso. Que então, esse é o modelo. E não é que simples eles compram. Pra caramba, mas nunca tinha chegado nesse. Não é que eles compram licenças e revendem. Isso não existe. Entendi. Basicamente, eles pagam por token. E pode ser que exista uma negociação por volume com um provider, tipo OpenAI, Microsoft, e aí você tem algum desconto, você tem algum tipo de incentivo. Esse é o modelo. Então, dentro de o que começou a acontecer são empresas criando uma IA corporativa. Que aí você tem. Hoje existem ferramentas de código aberto, que o seu time de infraestrutura precisa colocar isso dentro de um servidor. E aí você vai lá na OpenAI e gera uma chave, que a gente chama de API Key, que é um token de autenticação. Esse token ele é conectado nessa ferramenta e aí você paga por consumo. Caralho. Esse é um modelo. É o admin do GPT, é o admin dessas grandes negócios que você paga por modelos de tokenização ali de quanto consumo, né? Exatamente. Você bota um crédito lá e ele vai consumindo. Só que aí a conta é o seguinte, não necessariamente, eu vou pagar $20 e meu time inteiro vai usar. Se você olhar só token, talvez a conta seja essa. Mas existe um custo de infraestrutura para você colocar isso de pé. E existe um custo de manter isso de pé. Então depende do tamanho... A responsabilidade de manter de pé já custa, cara. Não, mas nem só a responsabilidade. Imagina que para você precisa alocar em algum lugar. Então não é você simplesmente... Você não tá usando um servidor de cima? Você tá com o próprio, nesse caso? Eu uso... Mas se você vai criar um agente, uma IA própria, como que você tá falando? Você usa de alguém a estrutura parruda, né? Então, mas você tem que pagar. Tem que pagar. Você vai pagar. Você paga por token, que é esse caso. Mais a infra. Exato. Mais a infra é para colocar a sua aplicação de pé. Um server, talvez. E assim, sei lá, talvez uma empresa com, sei lá, 2 mil ou 3 mil pessoas vai gastar ali 10, 15 mil reais por mês. Barato. Porque se você pega essa mesma quantidade de pessoas e multiplica por 120... Tá fudido. A conta vai ficar caríssima. E no final das contas, nesse token de uns usam mais, outros menos, às vezes atende. Porque a gente falou muito do Enterprise. Às vezes você precisa ter o seu ambiente para você ter controle e entender o que está sendo transacionado. Porque se você não coloca uma política, se você não conversa com o time para eles usarem a seguindo o padrão da companhia, as pessoas vão usar de qualquer jeito. Sim. E elas vão colocar dados sensíveis. Eu estava falando no bastidor. Eu tenho uma amiga que trabalha numa grande trader multinacional. Ela não trabalha aqui no Brasil, trabalha na Europa.
E aí eu tava falando com ela de IA, que ela tava tirando umas dúvidas, eu falei, mas cara, você não tá usando tal? Aí ela falou, não pode, aqui simplesmente não pode usar. Eu falei, caraca, bicho. E as empresas grandes muitas vezes estão travando o funcionário de usar por causa da não é, mas pela LGPD, pela segurança dos dados. Não é LGPD porque lá é Europa. GDPR. Então o negócio é doido, porque da mesma forma que tem uma galera acelerando na IA, outros estão brecando com medo do que isso vai expor. Mas o que acaba acontecendo é isso. Você cria uma IA corporativa, e aí você consegue usar tanto um modelo, por exemplo, da OpenAI, da Anthropic ou de qualquer outro provider, pagando por token. Só que mesmo assim, você não tem uma garantia de que seus dados não estão sendo usados. Mas existem modelos de código aberto, modelos open source, que você baixa ele, roda em qualquer hardware não, depende do modelo, né, o hardware mais potente ou não, e aí os dados são seus, os dados não saem, não são transacionados, eles ficam dentro daquele ambiente seguro. Você encapsula ele num ambiente teu. Exatamente. Legal. Só que aí depende da empresa, depende do que existe de estrutura, pode ser que faça sentido, pode ser que não. Mas todos esses provedores hoje, eles têm contratos mostrando que os seus dados não são usados para treinamento. Nossa. No GPT, você, usuário que paga, você consegue entrar lá e desativar. Sim. Tem um botãozinho lá que eu não quero melhorar o modelo para todas as pessoas. Se você não desabilita... Eu não quero melhorar o quê? O modelo... Nem vi. Então, o padrão vem habilitado. Você tem que entrar lá, lado esquerdo, sua fotinha, configurações, alguma opção lá, tá escrito isso. E aí você desabilita. Significa que o Sound Optima vai respeitar o botão? A gente não sabe. Mas pelo menos a nossa parte foi feita. Provavelmente não. Mas existem contratos, enfim. Multas. Não acho que é usado. Não acho que é usado, Até porque não é nem viável. É outra discussão.